aí do seu encontro com o Décio, que você e ele dizendo que você ia encontrar a pessoa. Já tá gravando? Tá gravando. Que Eu quero você ia encontrar a pessoa que você tinha a missão de encontrar a pessoa. Pois é, foi Vai. isso mesmo. Então vai, você encontrou com ele, ele veio aqui, Tidércio veio aqui, na sua casa. aqui em casa. Sim. Ele pensava que meu pai estava vivo. Ah, tá. Quando ele chegou aqui, aí eu, né, lá do Gurupi, ele já veio sabendo que meu pai tinha falecido, mas algo tocou bem profundo no coração dele, que ele tinha que passar aqui em casa, sem nem saber onde era. E ele chegou aqui, Ele não sabia mesmo. ele e a neta dele. E eu fiquei com vergonha, porque naquela época estava desprovida de tanta coisa. Inclusive, né, minha tia veio lá do centro, trouxe umas coisinhas para me fazer uma comidinha para ele. Mãezinha não estava aqui, não. Tava não, mãe tava para São Paulo, Tava pra São fazendo Paulo. um tratamento. Tratamento. Uhum. E ele falou para mim, eu quero que você vá lá em Redenção, que eu preciso lhe explicar umas coisas. Aí você foi em Redenção. Aí eu fui em Redenção, eu fui no mês de... Ele veio aqui em junho, quando foi em julho eu fui. Uhum. Foi eu, mãe, Manuela, o pai da Manuela. Só que o pai da Manuela e mãe veio embora na frente. Uhum. E eu fiquei lá para ter essas explicações. Isso Décio da Suré. Isso. Uhum. E aí nós ia pro terreiro e ele começou. Aí foi que eu comecei a entender muita coisa. Por isso que eu cheguei, como se diz, assim, porque foi tudo novo. Aqueles conhecimentos que eu tive, foi tudo novo. Eu não sabia de nada. Eu me lembro que eu cheguei aqui um dia e você me contou essa história e eu falei assim, Cida, eu sou neto de índia. A mãe do meu pai é índia. Depois eu mostro a foto, que é índia. E minha avó é índia ali de Minas, do interior de Minas, ali, Araguari, né? É Araguari. Araguari, Uberlândia, tá tudo juntinho ali. Uhum. Araguari, Uberlândia, daquela região ali. Que minha avó é índia. Aí conta, aí a missão, qual é que era a missão? Aí ele, quando eu tava lá mais ele me disse algo muito forte, né, do espírito, né, da etnia. Aticum. Aticum. Uhum. E ele olhou para mim e falou assim, porque eu ficava questionando ele. Porque logo eu aqui, mas o senhor, um lugar tão sagrado. Por que eu Mas fiquei questionando? Aí ele falou para mim que eu tinha a missão de encontrar a pessoa que ele procurava a vida inteira. Mas você lembra que você falava para mim assim, você é um grande líder. E eu não entendia nada do que a Cida estava falando, que ela falava para mim assim, você é um grande líder. Tem uma nação te esperando. Você tinha uma história do negócio que tinha uma nação, que tinha um povo me esperando, que eu era um grande líder e tal, e, né, e aquela coisa toda. Não, eu mas isso aí aqui... não precisa de muita explicação para saber, né? É como se diz, isso aí eu falei por quando eu vi a sua... quando eu vi que o senhor, como se diz, onde o senhor passava, arrastava multidões, quando o senhor ia pregar na igreja, né? Era, né, o inferno mudava de lugar. Então, eu falava isso aí de mim mesmo. Ah, tá. Então, nessa época você ainda não tinha? Não. Essa missão ainda não existia? Não. Ah, tá. Você falava isso da sua cabeça? Da minha cabeça. Da sua cabeça não, né? Não. Próprio, Da né? mente. Quando o senhor chegou aqui, eu já tinha ido em Redenção. Eu já tinha a missão. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Quando o senhor apareceu... Que eu apareci aqui em 2017. Eu já tinha a missão. E depois que eu apareci aqui,
eu não sei, um milagre aconteceu. Porque O senhor a lembra? irmãzinha me adotou Já deu tempo, tá bom. e nunca mais, Não. eu só chamo ela de mãezinha. Eu nunca chamei ela de Dona Joana. Já chamei a senhora de Dona Joana algum dia? Não. Era mãezinha, desde o dia que eu vim aqui a primeira Pois vez é. que eu falei assim, olha, eu me sinto tão à vontade. A casa da senhora tem a mesma coisa da casa da minha mãe. Da minha mãe O legítima. senhor lá de Goiânia. lembra? Eu ouvi demais essa É. palavra. Um dia que teve um culto ali na calçada, Ah, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de cantar um louvor. hum, Primeira vez. E não sei se o senhor admirou muito, né? Mas o senhor olhava muito para mim. uhum. Eu falei, ele tá achando ou feio demais, ou bonito demais eu cantando. Uhum. Quando nós foi orar, eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha a missão. Uhum. Quando nós foi orar que deu a mão, a minha mão aqui quase pegou fogo. Hum. Que aí eu lhe falei. Eu lembro que eu lhe falei. O senhor falou assim, é porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o profeta Isaías. Ah, tá. Aí o senhor foi para a Bíblia e eu fui lá pro Tidércio. Você juntou a Bíblia com a missão lá que ele tinha. Isso. Ah, Naquele dia foi que me despertou de falar do senhor pro Tidércio. entendi. Entendeu? Eu falei, Tidércio, chegou alguém aqui e disse que é pastor. Mas eu acho que o negócio dele é outro, né? E eu lembro dele dizendo, eu quero conhecer ele. Aí ele Eu foi me quero ver perguntar, lembra que eu lhe perguntava sobre as suas orações, as suas campanhas Era só no no mato. mato. Lembra? Era só no mato. Minhas orações Eu eram no lhe mato. enchi, Só rendia se eu tivesse no mato. Se eu tivesse no meio da natureza. eu lhe E tinha que enchi estar de sozinho e tinha que estar pergunta. na natureza. Tinha vez que eu ficava até com vergonha de estar procurando tanto. E Mas tinha um eu tinha que cajado. perguntar. Cajado. Eu tinha um cajado, né? Que jogaram fora. Fiquei sabendo que jogaram fora meu cajado. Mas eu tinha um cajado. E eu andava com esse cajado para todo lado. Pois é. Orava nos montes, tudo era com esse cajado. Então, quando começou, foi quando começou o meu tio querer lhe conhecer. Eu quero conhecer Porque ele. cada vez que o senhor vinha aqui, cada Parecia que ficava mais evidente. conversa que a gente tinha, mais eu sentia aquela coisa forte que eu tinha cumprido a missão que o Tidércio tinha botado na minha mão, sabe? É forte, irmão, é muito forte, sabe? Aí chegou o Porque dia. quando ele me deu a missão, o senhor nem sonha, o senhor apareceu aqui no mês de janeiro ou foi fevereiro de 2018, Não, eu apareci aqui, foi em dezembro, foi em em dezembro? outubro para novembro de 2017. Pois é. E ele me deu essa missão em julho de 2017. Ah, tá. Entendeu? E logo depois, foi muito pouco tempo, o senhor apareceu e eu comecei a observar. E mãe começou a falar. Eu falava assim, mãe, esse pastor aí tem uma coisa forte. Aí mãe falou assim, não tem pra onde esconder não, olha a barba dele. Eu conheço pela barba. Foi. Aí quando eu falava que mãe confirmava, e a gente lhe observando, aí eu ia pro telefone conversar com o Tidércio. Tidércio, assim, assim, assim. Porque de quando ele me deu a missão, eu nunca tinha sentido a presença tão forte. Sabe? Aí um dia eu falei para ele, olha, ele diz que desde muito jovem, que cuida de pessoas e o lugar dele orar, o que ele sente mesmo, a presença, a unção é no mato. E de Aqui é tanto, dominicano, né? É. e de tanto eu falar, ele falou assim, pois traz ele aqui. Tidércio falou, eu quero ver conhecer ele. Eu quero conhecer ele. Foi quando eu lhe fiz o convite. Aí ele falou assim, vai ter uma festa aqui, um toré. Vem tal dia.
E eu esse lhe dia era falei, dia 12 pois é. E eu lhe falei de maio. eu lhe falei que o meu tio queria lhe conhecer. E o senhor sentiu uma coisa tão forte que eu me lembro do senhor falando assim: eu vou nem que seja a pé. E era mesmo. Eu ia. Então, deixa eu lhe falar bem aqui. Ah, Olha só. Primeiro, eu recebo uma missão. Segundo, encontro a pessoa sem saber. Mas, né? A natureza foi tão forte, a energia, hum. que fez a gente reconhecer. Pelo menos eu, né? Todos nós. Mãe reconheceu, eu reconheci. E para acabar de confirmar, o tio Dércio reconheceu. Na hora que ele lhe viu, ele não teve dúvida, Não. sabe? E só que eu nunca pensei, eu fui a estrada todinha pensando que o senhor era um mensageiro. Olha isso, né? Eu pensei que o senhor era um mensageiro. Quando eu cheguei lá, que eu falei assim, e aí, tio Dércio, qual é o nome dele? Porque os mensageiros têm seus nomes, né? Aí ele falou assim, não, esse aí não é mensageiro, não. Minha filha, ele é o próprio. Ele vibrava assim, Não, ele lá chorava, dentro da despensa. ele me abraçava e chorava. Ele lá no terreiro, né? Lá no terreiro, não sei se você estava junto o dia. Eu estava, né? Tava você e a prima Zeni, porque ainda tem mais uma confidente dessa história, que é a Zeni. Ela pode confirmar tudo isso. Ele chorava, falava, meu Deus, obrigado, porque o senhor me fez. O senhor pode me levar agora, porque agora eu já conheço o Aticum. E aí ele falava que está aqui na minha frente, o Aticum está aqui, em carne e osso na minha frente, chorava e me abraçava. Irmão, E aquela coisa o senhor toda. não sabe. E eu não estava entendendo O nada. senhor não sabe. Eu não estava Não. entendendo. O senhor não sabe. A minha alegria foi tão grande assim por eu ter conseguido fazer o que ele tinha me pedido. Porque quando ele me deu essa missão, eu pensei em doido. Te desse tá doido ou tá caducando. Eu? Aí quando ele falou, não, eu fiquei assim, eu fiquei me sentindo assim, tipo assim, uma rainha, sabe? Que eu até surtei. O senhor lembra? Lembro. Que foi da volta de lá pra cá que eu passei aqueles... Porque foi muita informação numa hora só. Aí o meu cérebro não aguentou. Foi... Aí Sim. desligou o disjuntor do cérebro. Caiu a chave. Caiu a... Não, mas tudo começou assim. Pois E é. eu quero lhe dizer que quando eu Cida, falei... quem pode confirmar essa sua... Tá, gente? Aqui é a Maria Aparecida Ticum, filha Quem da tá mãezinha falando? Maria Joana Ticum. E assim, e quem pode confirmar tudo isso que a gente está falando, que está viva hoje também para confirmar tudo isso, foi a prima Zeni, né? Porque ela participou. A prima Zeni. Ela participou De tudo. Ela participou da oração secreta, que foi só você, o da Suré, eu e Zeni, e prima Zeni, que participou da oração secreta fora dos horários do protocolo. Né? E isso causou um burburinho lá na família, porque era uma coisa que não era de costume ele fazer, porque ele mesmo orientava que depois de certa hora não podia ir para o terreiro fazer oração secreta. Depois das 6 da tarde. Depois das 6. Eu acho, é protocolo, não protocolo. pode. E a gente chegou lá, já era mais de 7 horas, né? Quebrou o protocolo, quebrou né? o protocolo, era 7h30, mais ou menos, a hora que ele fez questão de ir lá fazer a oração secreta, né? E ele fez a oração secreta, tudo, e confirmou tudo, e tal, e tal, e tal. E aí depois, no outro dia, aconteceu tudo que aconteceu, né? Houve ali, fui escorraçado ali por algumas pessoas, e muito humilhado mesmo, porque disseram que eu estava ali para enganar o da Suré, que eu estava ali para poder tomar as coisas, aquela coisa. Eu também fui humilhada. Né? E assim, mas graças a Deus. Você foi julgada, né? Porque você
levou, porque na época eu era casado, né? Casado com a... Deixa pra lá. Esqueci o nome da Tá, mulher. deixa no nome da minha pra lá, porque nem tô mais. Então, assim, Fui julgada, isso foi mesmo. julgada de você levar um homem casado, Isso. sendo você solteiro, Divorciada. divorciada, levar um homem casado. Você foi julgada, né? E houve todo aquele burburinho. Mas mesmo assim, o Dançuré manteve todas as coisas. No outro dia, ele ainda me levou lá no terreiro, em particular, me passou a missão, teve o toré, tem fotos e tem vídeos em que ele colocou o cocá dele na minha cabeça, coisa que ele nunca fez com ninguém na vida dele. Não. Todo mundo... Né? Não fez. As Ele- pessoas estranhou aquela atitude dele, né? De pegar o reverência. cocá dele E, e colocar na sua e cabeça. colocou na minha cabeça e ficou o tempo todo na minha cabeça. Ficou o tempo todo. Né? Ele não tirou mais aquela noite ali, tudo, não tirou mais o cocá da minha cabeça, né? E tal. E no outro dia ele trouxe toda a parte ali que dava para explicar da ciência, ele trouxe ali e tal. E era dia do meu aniversário, não sei se você lembra, né? Eu lembro. Foi no dia do meu aniversário, 14 de maio, então não tem como esquecer. Dia 14 Não de maio esquece. de 2018, tudo isso estava acontecendo lá. Fez 6 anos, né? Lá em Redenção, tudo isso estava acontecendo. Então, e o mais interessante de tudo isso aí, né? Nós voltamos. Aí conta aí, nós voltamos, você disse que eu não estava em si. Disse que eu era Não. outra pessoa, que eu estava Não, intocado. começou a ficar estranho lá. Lá mesmo antes de sair. Muito estranho, porque mesmo naquela época, né, o senhor era recém-chegante aqui em Paraíso, me ajudava com as terapias, mas eu via no senhor uma pessoa alegre, tipo brincalhão, Sempre fui. brincalhão. E de repente se tornou um homem muito sério. E eu puxava uma brincadeira e Levava uma tacada. não tinha brincadeira. Sério, sério, sério. Sério. E aí quando não sei se foi o Tiders que me disse que ele estava com espírito de Aticum. Que ele estava... não sei se foi o Tiders ou foi a prima Zeni. Eu sei que foi assim, deu um rolo assim no meu juízo, que eu comecei a sorrir. Sabe? Porque parece que eu estava levando muita coisa à brincadeira. E de repente eu me deparei com tudo muito sério. E eu sei que teve uma hora que eu falei assim, já que o senhor agora virou Aticum, que diz que é Aticum, isso na volta de lá para cá, porque eu perdi a paciência de estar conversando, puxando assunto e nada. Já que o senhor agora virou Aticum, diz que é Aticum, por que é que meus produtos não deu certo? Minha marca de produto, que eu patenteei tudo, né? Que hoje era para mim ter uma mega arrebentando. distribuidora de produto aí, Aticum, né? Meu nome não é para estar em rótulo de produto. E pronto. Falou e falou bonito. Falou rosado. E falou sério. Desceu, aí nós desceu o ônibus, ele falou assim, o ônibus vai desmantelar agorinha. Pois ele não fechou a boca, o ônibus desmantelou, que passou umas 4 horas desmantelado, e ele lá no meio da praça, da cidade lá, não sei que cidade era, não sei se era Guaraí, Com o cajado na mão. com cajado na mão, na árvore, fui lá para debaixo da árvore, lá no... Ficou já de tava no coca pôr do lá. sol. ficou de coca lá com o cajado na mão e a cabeça baixa. E eu só confiei em Deus, né? Que estava dando tudo certo, porque o Tidés tinha me dado uma missão. E aí eu estava me sentindo com a missão cumprida, né? E eu só confiei em Deus. E no meu coração, né, que não estava
ali estava limpo. Tava só querendo, né, Mas fazer o o que melhor. o Dassuré falou pra você mesmo assim? É ele, acabou minha busca, é isso mesmo? Ele falou isso pra você Falou depois, para em mim. particular? Falou para mim, em particular. Que é importante ressaltar isso, porque assim, pra mim ele já falou, porque ele já quando ele me Vocês, abraçou, já chorou enquanto e já agradeceu a Deus, porque Deus tinha mostrado a Ticum pra ele em carne e osso antes dele. Porque é uma oração que ele fazia há muitíssimos anos, que ele queria ver a Ticum carne e osso, ele queria ver a Ticum encarnado, né? E que ele viu. E teve uma outra coisa, ele teve que mudar meu nome, né? Caioram Muri. Caioramuri, Ele que é o teve meu que orar. nome, ele teve que orar, buscou de Orar, Deus lá. isso. E, Lá no terreiro, e sozinho. 2 dias depois. Quando que ele foi deu o orar, nome. ele pediu que não era para ninguém acompanhar ele. Aham. E depois ele veio com o nome, né? Foi. Ele veio com o nome. Então, assim. Agora tem uma coisa que aconteceu, porque é o seguinte: depois que eu voltei da redenção, eu envelheci. Ficou velho. Eu fiquei E andando ele corcunda, rejuvenesceu. cansado. Eu andando corcundo, cansado, sem muito fôlego, e ele lá chega pulando, capinando, novinho, capinando. Capinando. Isso durou um período, Ele né? durou um Uns período. 2 meses, eu acho, ele ficou desse jeito. Ficou jovem, muito jovem. E você velhinho. E eu velho. Velho. Que eu falava, mano, não sei o que tá velho acontecendo. corcunda. Eu falava com aquela que, mãezinha, não sei o que tá acontecendo. Eu tô me sentindo velho de 80 anos. Ele falava mesmo. E o Dassuré falava, eu tô me sentindo um jovem de 40 anos. Então, assim, a juventude brotou Tudo nele. isso eu vi isso aí, apreciei tudo isso. Aí tá. Ele veio, ele foi em Gurupi visitar um parente que já Foi. estava. Que um primo- do senhor. Ah, Da época que eu me senti que ele tinha me dado uma missão que eu achava impossível, sabe? Eu pensava assim, ele tá ficando doido. Quando eu vi que era algo impossível e tinha acontecido, eu pensei, o lugar de eu viver é perto do meu tio. foi quando você planejou. O mudar lugar pra de eu lá. viver é perto dele. Porque foi algo assim, sabe, muito forte que aconteceu. Seu boleto. E aí começou a minha vontade de ir embora pra lá. E eu chorava no telefone, pedindo socorro pra ele. E ele disse que o sonho dele era... Prima Zeni confirma essa história? Confirma. Ela presenciou tudo. Presenciou. As conversas dele com você por telefone, ela estava perto, sempre, né? Sempre tava por ali, sabe? Aí ele veio me buscar. Foi, ele veio buscar ela. E ele trouxe a prima Rosana para me ajudar a embalar As suas coisas. as As coisas. mudanças. Aí morreu um primo no Gurupi. Aí ele já veio lá do Pará, direto para Gurupi, para ver o velório. E nós tava lá, né? Nós se encontrou lá. Aí eu vim na frente, nós voltou no mesmo dia para casa. E ele ficou lá. Ele falou assim, olha, quarta-feira eu chego lá para embalar as coisas para poder nós seguir viagem. E realmente ele chegou quarta-feira. Foi. Aí eu tava assim de serviço, eu não ia conseguir finalizar. Eu falei, olha, Tidé, se o senhor puder me esperar para ir domingo, porque sábado eu ainda tenho serviço o dia todo. E eu não posso desagasar esses trem, porque é o dinheiro até da viagem. Aí ele falou que ele falava para mim que eu não precisava eu me preocupar com estadia, me preocupasse de ajeitar meus trem e ir. Não preocupasse com mãe, que Deus ia abrir as portas em tudo. Não precisava eu me preocupar. Então assim eu fiz, né? E ele disse que já tinha visto uma revelação na Bíblia, sabe? E já tinha dado tudo certo. Quando ele vem do Gurupi, mandou lhe chamar, ele estava desesperado, querendo lhe ver. Uhum. E eu, não, mas ele está trabalhando, é meio de semana. Ele está trabalhando. Mas ele
Não, então, eu falei, só se o senhor for lá, ele não dava conta de subir as escadas, Não dá, cara, no terceiro andar lá né? no prédio da Deus Irene. E aí, eu não sei, de tanto eu insistir, o senhor veio, Eu tava atendendo, tive que o terminar senhor de atender os veio, pacientes para não poder ir. veio, Mandou parece que trazer o até de cajado. mototáxi. Ele pediu licença para conversar com o senhor vê que nem a particular. Rosana compareceu. Foi aqui nessa área. Ela bem ficou ali, lá bem na, bem ali, ó. ela Bem ficou naquele lá na cantinho ali. frente, pisando. Mas ela respeitou, porque a palavra dele era ordem, Aham. sabe? E eu continuei trabalhando, eu estava trabalhando, É né? engraçado que ele fez um ritual. Esse ritual eu não conheço como um ritual indígena, eu conheço esse ritual como um ritual bíblico. Né? Todo pai, quando ia entregar para o filho, o filho primogênito, né, que ele ia entregar ali a bênção, ele punha a mão do filho debaixo da coxa, e ali fazia uma oração. E ele fez isso comigo. Ele pediu para mim colocar a mão debaixo da coxa dele, ele pegou no meu cajado, eu peguei no cajado e ele também pegou no cajado. E naquela hora ele fez uma oração e falou, olha, você não precisa se preocupar. Deus vai te revelar toda a ciência indígena, toda a ciência da natureza, toda a ciência de cura. Eu só estou te passando, não dá tempo de eu te passar maiores detalhes, mas isso você vai saber no seu dia a dia. Quando precisar, você vai ter essa ciência. Tá? É só para vocês terem uma noção. Já 8 pessoas foram curadas de câncer Louvado seja Deus. dentro do meu consultório. Louvado seja o 8 nosso pessoas Deus. curadas de câncer. Uma não acreditou, me ridicularizou, com 15 dias ela faleceu. A única. Dessas 9 pessoas que tiveram contato comigo que tinha câncer, se vocês não sabem, meu pai morreu de câncer. E eu pus uma coisa no meu coração, que se dependesse de mim, ninguém mais morreria de câncer. Porque eu vi meu pai ser carcomido totalmente por causa de um câncer. Nosso Deus. E se acabar com o câncer. E Santo eu Deus. fiquei tão indignado com aquilo, eu falei, se Deus tiver misericórdia e quiser me usar, e graças a Deus, 8 pessoas com câncer passaram na minha mão e foram curadas. Isso eu estou falando sem dizer um monte de outras doenças, E outras inclusive esquizofrênicos, né? Os esquizofrênicos que passam pelas minhas mãos param até de tomar remédio. Louvado seja Então Deus. eu acredito que eu recebi essa ciência, que eu recebi da parte, né, espiritual. Aí já é uma coisa mais profunda, Exatamente. Não é uma ciência humana, é uma ciência da natureza, uma ciência espiritual que eu recebi. E que cada dia eu estou tendo mais sabedoria para lidar E com ela. louvado seja Deus. E vai saber cada vez mais. E hoje eu já sei manipular os medicamentos naturais, estou receitando muitas pessoas que também estão sendo curadas, inclusive Louvado da seja- família que estão sendo curadas Isso. com os remédios naturais que eu receito. Então eu vejo se cumprindo cada parte ali, E né? louvado seja nosso Deus. E até mesmo a revolta de pessoas contra mim. Dentro da própria família, tipo, tem pessoas que têm horror à minha pessoa. Ah, ele falou comigo dentro da dispensa. Que ele me chamou particular dentro daquela dispensinha para ninguém ouvir. Eu Já estava disse- lá no dia, estava, né? Tava, o senhor Ah, estava eu na tava lá? área, Sim. mas algumas pessoas lá e ele queria contar só para mim quem que era o senhor, que foi a hora que eu não quis nem acreditar. E ele só falou assim, não pode contar isso para ninguém, porque senão vão perseguir ele até matar. Misericórdia. Jesus amado. Aí foi quando ele disse que teria que me batizar com outro nome, né? Com outro nome. Para que não ficasse evidente, claro isso, porque isso ia trazer sangue. Jesus Dentro amado. da etnia Ticum ia sangue ia ser derramado. Isso mesmo. Porque não ia ser aceito Não ia ser aceito. por uma parte, né? E causaria uma revolta. Porque- A revolta existe, eu acredito que ainda existe essa existe. revolta, né? Existe. Essa revolta é Eu real. sei que ele desceu à sepultura feliz. E um dia depois, né? Ele Da foi embora última aquele vez dia. que ele veio, ele falou para mim que estava preparado para fazer a viagem. Quando ele veio me buscar, ele falou para mim que estava preparado para fazer a viagem.
Aí ele falou pra mim que tava com um problema de saúde Nem a porta da sala estava e aí. que era muito sério. Tá não. Tá não. Que era um problema de saúde, que era muito sério e que ele achava que era irreversível, que não tinha mais volta. No final da nossa conversa, depois que ele fez esse ritual, aqui, bem aqui, ó, bem nessa Bem área nesse aqui, ó, lugarzinho, aqui, bem ali. ele pega e fala que estava chegando o fim dele e tal. Mas a gente não achava que era tão rápido, né? Porque eu me lembro muito bem de sexta para sábado. Ainda falei assim, Eu tava irmão dormindo. Décio. Já achou que? Eu falei assim, irmão Décio, o senhor não está bem, não vai viajar. Ele falou, irmão, ainda dou de chegar em casa. Não sei se eu entro, mas ainda dou de chegar em casa. Se eu passar mais um dia, eu não tenho como ir, eu preciso ir. E eu só sei que quando foi de sexta para sábado, uma borboleta marrom, cor de mortalha mesmo, né? Uma borboleta grande, começou a voar, bater ali na parede, ali no quarto onde eu estava deitado, dormindo, de madrugada, e eu vi aquilo e fui ver que barulho que era aquilo, aquela bater na asa perto de mim. Quando eu vi, que eu acendi a luz e eu vi, ela caiu morta no canto entre a cama e a parede lá. Eu sei contar essa história. E aí eu sei que realmente, naquele momento eu sabia já. Eu só estava esperando amanhecer o dia, acho que era 5 e pouco da manhã, a Cida manda o áudio chorando, dizendo que Dassuré tinha falecido, né? Então, essa é a história, né? Essa é a história, a minha história com a família aqui, da mãezinha Joana aqui, né? A Cida. Nós temos aí também já fizemos muita coisa junto na obra, né, Cida? Louvado Uma seja igreja Deus. começou aqui. Foi. Começou aqui. Começou do zero. E Né? hoje Um tá- ministério O começou ministério aqui começou aqui, né? com nossas Com reuniões, as reuniões E hoje aqui, tá uma tudo, né? igreja louvores. É, E hoje está linda. uma igreja toda muito formada, tudo bonita, arrumado, já né? tem a congregação. Então, E começou aqui. os planos de Deus, o propósito de Deus, a gente só tem que saber, sabe o que fazer? Aceitar. É verdade. Porque se a gente resiste aos planos de Deus, se a gente resiste à missão de Deus, se a gente resiste ao propósito de Deus, a gente sofre desnecessariamente. É verdade. Então, eu É acredito verdade. que existe um propósito, não é por isso. Existe um Minha mistério. mãe faleceu, né, em julho, agora de 2023. Minha mãe de sangue. E foi muito difícil para mim, mas assim, o que me conforta é ter a minha mãezinha aqui do meu lado, Oh, viva. meu Deus, obrigada. Onde todas as terças-feiras eu tô aqui com ela tá ela, aqui almoçando, com estamos nós. juntos aqui, né? E quando dá, nós vamos pra roça passar fim de semana junto, feriado junto na roça. Todo mundo uma família. Mas a história é mais ou menos essa, né, É. Cida? Você É. tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é assim, foi muito forte. Forte porque eu tava, sabe quando o senhor pega, alguém lhe dá uma missão, que o senhor se acha muito pequeno para cumprir aquela missão, e o senhor acha impossível até, e de repente, porque foi igual achar uma agulha no palheiro, né? Mas foi tudo assim, Deus encaminhou tudo. Deus encaminhou tudo, desde a sua vinda para cá, e ajudar o pastor na obra, né? E vim conhecer vocês, e veio né? conhecer No a meio gente, Isso. e eu já tinha a missão. Então eu estava assim, tipo, observando. E naquela primeira oração, Já senti, eu né? senti algo de Deus. Sabe? Porque Deus, ele... Gente, não tem como não. A minha mão esquentou tanto que estava já incomodando. É. E eu contei pro meu tio. Pois é, e assim, né, mas eu tô aqui para cumprir a missão. Que louvado seja Deus. O que tiver que ser feito, vai ser feito. Hoje se encontra um cidadão de bem, tem uma linda esposa, 2 filhos, porque em tudo que ele está criando é filho. É né? verdade. E cuida deles muito bem. A esposa dele
como se diz, é tudo o que ele precisa. Amém. Ele, uma pessoa que cuida dele muito bem, ele não tem a mãe biológica, mas aquela esposa, ela corresponde tudo, porque foi o que eu vi. E engraçado, eu quero falar uma coisa que aconteceu lá, né? Depois que o pessoal me maltratou, me humilhou, dizendo que eu não era bem-vindo ali naquele terreiro, né? Eu falei, olha, eu não piso meu pé onde eu não sou bem-vindo. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, eu posso não vir aqui com o meu corpo físico, mas em espírito eu entro aqui a hora que eu quiser. E sempre vai. E vou e sempre fui visto naquela árvore, que foi a árvore que eu abracei, antes de sair de lá. Eu me despedi daquele terreiro abraçando aquela árvore. E naquela árvore, sempre que eu elevo ali minhas orações e que eu vou, a prima Zeni já viu várias vezes ali. Já viu várias vezes e já comentou com a companheira dela de oração. Olha ali quem tá ali. Então, isso é uma prova viva, né? Não estou inventando, isso é não uma é eu que prova estou viva. inventando essa história. Não. E sempre que eu quero, que eu me sinto, eu vou sim, eu visito aquele lugar. Porque, olha, quem é cristão, quem acredita em questão de unção de Deus, olha que eu já preguei muito. Eu fui pregador mirim na minha época, em 85, 87, eu saía pregando nas igrejas, eu era criancinha, o coralzinho de crianças cantava e eu pregava. Isso já em 85, em 1985 isso já acontecia. De 85 até os anos 90 era sempre assim, o tempo todo. Meu pai tinha uma Kombi, enchia essa Kombi de crianças, a gente ia para as igrejas onde eu pregava e o coralzinho cantava. Mas, e olha que eu já senti em muitos lugares, muitas igrejas, eu já senti muita unção de Deus. Mas igual eu senti ali naquele terreiro, em Redenção, ficou para minha história de vida que eu nunca senti uma unção daquela forte, daquele jeito, eu nunca tinha sentido. Comentei isso quando a senhora falou, a unção aqui desse lugar não tem comparação com nada. Nem com as minhas orações em monte, minhas orações A gente não de mar. sabe explicar, né? Não sabe explicar, é algo muito forte. É muito forte. É algo só que quem vai lá e experimenta aquilo pode dizer o que é que tem naquele lugar. E infelizmente parece que não está tendo mais lá, né? Porque não está acontecendo nem as torés mais e tal. Não, Mas já não é uma questão nossa lá, mais, né? A cacique de lá falou assim, que lá estava abandonado. Não foi, Aparecida? Foi? Não, acho que tá. A prima Zeni faz oração lá toda semana. Uhum. Não tá havendo mais aqueles eventos. Os eventos, né? O toré e tal. Isso, Mas isso é uma coisa que, infelizmente, né? Quem fazia, quem zelava dessas tradições era da Suré, né? Deus recolheu e aí não teve outra pessoa que fizesse É assim, algo. né? Se, no caso, se você morasse lá, era outra história. Mas você foi até expulso de lá. Eu fui expulso de lá, como é que eu vou lá? Se eu Como é vou que lá, vai? infelizmente é perigoso acontecer o pior. Então a gente evita. evitar. Não que eu tenha medo, porque eu enfrento até o inferno. Eu sei. Eu sei muito bem das demandas que tem para mim enfrentar. E eu vou enfrentar todas elas. É uma coisa que eu quero deixar clara aqui. Eu vou enfrentar qualquer demanda dentro da etnia, dentro da promessa e dentro da unção que eu recebi. Porque eu recebi uma ciência. Eu recebi uma unção. Né? Foi transmitida para mim essa unção dentro do indígena, dentro de Aticum, né? Dentro do projeto Aticum, dentro da família Aticum. Foi, verdade. Aceitem, não aceitem, acreditem ou não acreditem. Eu recebi essa missão, eu recebi essa unção, esse espírito está sobre mim, né? O espírito de Aticum. E está indo em frente. Que é o próprio espírito do Criador, né? O próprio espírito de Deus. É porque Espírito essa nomenclatura, o Espírito Santo. Só o da Suré me explicou. Só muda a o nome. nomenclatura, o nome dentro Isso. de cada situação. E dentro de cada cultura. Dentro da nossa cultura indígena, o Espírito Santo é chamado de Aticum. De Isso E ele mesmo. está sobre mim. É Né? verdade. Não foi que em Isaías 61 está escrito que o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, né? Fazer os coxos andar. Forte. E Jesus leu isso na sinagoga. Não foi isso que aconteceu? Jesus leu isso na sinagoga e quase mataram ele. Se ele não tivesse corrido, os fariseus iam matar ele porque eles se sentiram indignados quando Jesus falou. Essa profecia se cumpriu em mim. Então, essa profecia dentro da cultura Ticu,
a Ticum se concretizou na minha vida. Eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para essa missão. Amém. Amém? Amém. 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 Então é isso. Glória Esse é o a Deus. recado que a gente tem para dar. Glória Vai a ficar Deus. gravado Aleluia. no meu. Não vai ficar Isso. gravado no meu YouTube, que é um vídeo grande, não dá para passar pelo WhatsApp, mas eu vou, sem edição, não vou editar, do jeitinho que está aqui, eu vou colocar no YouTube. E depois as pessoas certas vão ter acesso aí. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Tá bom. Meu nome é Carlos Romero, tá aqui Maria Aparecida e tá aqui Maria Joana Ticum. E nós somos a família Ticum. Somos a família Ticum. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. E amém. Eita, gostei.